presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi um entrevistado do Canal Livre, na Band, na Rádio Bandeirantes, neste domingo. A Juliana Rosa participou e destaca aqui o principal dessa entrevista, né, Ju? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia para o Edu. Bom dia a todos. Olha, repercussão grande hoje no mercado financeiro dessa entrevista que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, concedeu ao Grupo Bandeirantes, e a gente pode começar falando do dólar. Todo mundo quer saber se o dólar vai continuar caindo ou não. A gente perguntou isso para ele, obviamente que não há uma resposta segura. O que ele diz que já é possível perceber é que o dólar em queda está contribuindo para a nossa inflação. Ele diz que, no caso do petróleo, a queda do dólar não compensa integralmente o que subiu o petróleo, né? O petróleo subiu mais do que caiu o dólar, então por isso que tem aumento de combustível. Mas ele diz que para os demais preços, alimentos, produtos industriais, ligado à mineração, tudo isso compensou. Então é importante a gente saber disso, porque ele diz, por exemplo, trigo, se tivesse a alta que teve, se não tivesse caído o dólar, a gente poderia ter uma disparada de preços de derivados de trigo aqui no Brasil, de farinhas, né, pães, massas, e ele diz que já consegue perceber que o dólar em queda tem segurado mais aumentos de preços aqui no Brasil. Ele diz que tem que observar agora como é que vai se comportar ainda o desenrolar da guerra da Rússia contra a Ucrânia, para saber, né, como é que vai se comportar o dólar diante desse risco internacional aí ligado à guerra, e também se os Estados Unidos vão subir os juros, como está sendo esperado, ou se vão subir os juros mais fortemente, porque tem o risco, segundo ele, dos Estados Unidos subirem os juros muito acima do que está sendo esperado hoje, e aí a gente começar a ter saída de investimentos estrangeiros aqui do Brasil para os Estados Unidos, daí isso pode provocar aumento de dólar. Vamos dar uma olhada num trecho? Vamos ouvir então um trecho que o Campos Neto falou sobre dólar. A gente usa o dólar como um input, né, nos modelos. O que eu disse, por exemplo, recentemente, é que quando a gente olha commodities como um todo, que foi o grande vilão da inflação, a gente vê que petróleo subiu mais do que o câmbio ajudou, mas o resto meio que se cancelou, né, quando a gente olha esse passado mais recente. Então, sem dúvida, tem ajudado, porque se commodities está subindo e você exporta uma coisa que tem preço maior e a sua moeda está fazendo a força ao contrário, fazendo com que isso não gere inflação local, então você tem aí o conjunto das forças é positivo. Ele falou que por conta aí desse dólar mais baixo e o juro em alta que tem segurado o consumo, obviamente é ruim para o crescimento econômico, mas ele diz que essa estratégia vai levar à queda da inflação, hoje acima de 10% no Brasil, para terminar o ano no cenário mais provável do Banco Central em 6,3% e depois baixar mais ainda a partir do ano que vem, chegando em 3,1%. O Banco Central prevê ainda assim crescimento esse ano de 1% da nossa economia, mesmo com essa paulada aí de juros que a gente teve no Brasil. Ele diz que os juros vão subir só mais uma vez para 12,75% ao ano, já subiu muito, né? Encarece crédito, encarece investimentos, né? Se a gente precisa tomar crédito bancário, mas ele diz novamente que a previsão é parar de subir juros agora a partir do início de maio, com essa alta para 12,75%. Vamos ouvir um trecho do que ele fala sobre juros. O entendimento hoje é que 12,75 seria uma taxa que seria capaz de fazer o trabalho, né, de levar a inflação para a meta no horizonte relevante. Então, acho que o mercado entendeu que essa é uma taxa que é razoavelmente alta e que tem todas as condições de fazer o trabalho que precisa ser feito no horizonte relevante, e que a gente tem um ambiente de muita incerteza e a gente precisa entender um pouco mais o desenrolar dos conflitos e como que isso impacta o Brasil. E antes de devolver para vocês, ele foi questionado ali pelo jornalista Fernando Mitre se essa taxa de juros não é alta demais para um crescimento tão baixo aqui no Brasil. E ele diz que a melhor forma de preservar o crescimento é manter a estabilidade de preços no país. Thaís. Juliana Rosa trazendo aqui os destaques do presidente do Banco Central, entrevistado no Canal Livre.